Olá, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? E aí, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Olha só, oi, Lindina! Tudo bem, minha filha? Agora há pouco estávamos juntos. Olha lá de novo. Graça e paz. Olá, gente. Olha, eu quero iniciar minha live perguntando como anda a sua ansiedade quanto ao dia de amanhã, tá? Eu quero falar um pouco sobre isso. Havia prometido e eu quero dar uma continuidade nesse assunto, um assunto bastante relevante, porque algumas pessoas sofrem por antecedência, né? Vocês conhecem alguém assim? Hein? Vocês conhecem, né? Eu tenho certeza que vocês conhecem aquele tipo de pessoa que sofre por antecedência, ansiedade. Opa, oi Lene, tudo bem? Ah, Lene, que bom que você está aqui comigo. Que legal, que bom, viu? Oi, Lene, eu quero falar sobre como anda a sua ansiedade quanto ao dia de amanhã. Foi algo que me chamou muita atenção de ontem para cá e conversando com algumas pessoas, eu terminei falando, vou falar desse assunto de novo, né? Porque é muito importante a gente falar sobre isso e tentar ajudar as pessoas dentro desse assunto, desse aspecto, né? Porque tem muitas pessoas que sofrem demais, 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 antecipadamente. O mal ainda não aconteceu e a pessoa já perdeu a paz, já perde o, o rumo, como diz o ditado popular, né? Que joia, que joia, que bom. Tá chegando uma galera aí. Nós vamos pensar um pouco sobre este assunto. Eu tenho aqui algumas palavras chaves para a gente discutir, tá bom? E eu vou aceitar todo tipo de pergunta, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta desse assunto, olha, chegou aqui a irmã Ana, Ana Paula, paz, tudo bem, Ana Paula? Tá chegando todo mundo por aqui, tá? Eu tô em outras plataformas e nós vamos falar sobre esse assunto que realmente é um assunto muito bom de se comentar, né? Como anda a sua ansiedade quanto ao dia de amanhã? Bom, eu quero me basear em um texto muito simples, conhecido demais, que é Mateus 6,34, que ele diz assim nesse texto aqui, ó. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos começar com esse texto. Esse texto aqui é o fechamento quer ver, são de 9 textos, né? De 9 textos que fala sobre ansiedade, que nos leva a oi, Rayane, tudo bem? Marcelo, que nos leva a um raciocínio de não termos ansiedade quanto às coisas que nós necessitamos, mas obviamente para aqueles que amam a Deus, aqueles que creem em Deus e buscam o reino de Deus em primeiro lugar, como é o versículo 33, que diz, mais buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, né? E as outras coisas nos serão acrescentadas. E nós sabemos que o 34 é o fechamento destes desejos, dessas necessidades,
dessas ansiedades que o texto vai nos ensinar. Portanto, o versículo 34, ele é enfático, né? Ele é decisivo, ele é incisivo na sua parte final, quando ele diz assim: basta para cada dia o seu mal. Ou seja, não tem como você querer sofrer hoje pelo dia de amanhã. Não há como você trazer para o seu presente algo que ainda não aconteceu. Porém, é da parte da natureza humana essa ansiedade, essa preocupação. Muitas vezes nós falamos em confiança. Nós falamos que confiamos muito em Deus. Tem um texto que eu amo muito, Salmo 37, versículo 5, quando ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que a gente diz assim: olha, eu confio em Deus, eu acredito em Deus, a minha vida é de Deus, tudo que eu faço é para a glória de Deus. E nós falamos isso muitas vezes com muita certeza, mas quando chega a hora de colocarmos em prática aquilo que nós falamos, é que vem o grande desafio, é que vem a prova dos 9, e nós percebemos que muitas vezes nós falamos isso da boca para fora, mas não falamos isso a ponto de entregarmos as nossas vidas e descansar em Deus. É incrível como o ser humano, ele parece gostar de sofrer. É incrível como o ser humano é masoquista espiritual. É incrível como algumas pessoas, não estou generalizando, mas como algumas pessoas que dizem acreditar em Deus, confiar em Deus, conseguem perder a sua paz, a sua alegria, a sua confiança, porque as coisas não acontecem no dia exato que elas querem ou no momento em que elas pedem, mas quando elas querem algo de Deus, e Deus, na sua onisciência, ele sabe quando nós realmente precisamos, ou quando pedimos apenas porque é uma satisfação pessoal, e quando isso necessita da nossa confiança nele, a gente entra em desespero. E esse desespero vai gerar uma ansiedade tão grande que em muitos momentos nós achamos que Deus se esqueceu de nós, que Deus parece não se importar mais conosco. E aí, no lugar de nós esperarmos nele, nós geramos sofrimento. E a nossa mente torna-se uma oficina de sofrimento, de angústia, de depressão, de insegurança, a falta de confiança, e a gente começa a gerar um ambiente muito ruim. A começar dentro de nós, também geramos um ambiente ruim para as pessoas que estão à nossa volta. E quando nós caímos nessa ansiedade maligna, essa ansiedade extrema, então todas as coisas parecem ser mais difíceis, mais demoradas, né? E a gente tem visto aí tanto sofrimento por causa disso. Por que tudo isso? Se nós dizemos que confiamos em Deus. Então vamos citar aqui alguns exemplos. A gente fala assim, vai vencer um boleto no dia 10. Ainda é dia 1º. Antes do dia 10 você já começa a sofrer. Aí vai chegando o dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9. E quando chega a véspera, então, recai. Aquela ansiedade deixa de ser ansiedade e termina virando agora uma opressão. Uma opressão tão maligna que aí a gente perde o controle do falar, do nosso relacionamento dentro de casa, começamos a brigar com
com o nosso marido, com a nossa esposa, começamos a brigar com os filhos, idem, e a gente já começa a achar que a nossa vida não vale a pena, a gente já começa a colocar defeitos nas pessoas, defeito em tudo, e chegamos ao extremo de colocar até defeito na igreja, defeito na fé, defeito até em Deus, porque a gente acha que Deus se esqueceu de nós. E por causa dessa falta de controle, por falta desse controle emocional, nós terminamos sendo pessoas ingratas, pessoas insensíveis, pessoas que deixamos de viver aquilo que nós talvez geramos em tantos anos ou meses, e por causa de um acontecimento, porque as coisas não acontecem no dia previsto, a gente com essa ansiedade, a gente termina sendo opressor na vida dos outros, ou uma pessoa de mau gosto, uma pessoa infeliz, uma pessoa intragável. E talvez vocês conheçam, né? Não só um, mas várias pessoas que são assim. Elas terminam se tornando amargas, intragáveis, insensíveis, pessoas que não dá possibilidade de um diálogo, porque essas suas preocupações terminam lhe tirando do alvo, do objetivo da sua fé e esperança. E aí vem uma pergunta que não quer calar. Ora, Deus, ele não falha. Por que nós vivemos assim então? Porque eu tenho certeza que muitos do que aqui estamos agora à noite já viveram algumas experiências, e eu costumo dizer que Deus, às vezes ele permite provas nas nossas vidas, e ele vai agir nas nossas vidas no 44 minutos e 99 segundos, no 45 minutos do segundo tempo, ele entra com a ação, ele entra com a providência, a gente vê que ele vai realizar aquilo que prometeu, os nossos propósitos, só que nós vamos dizer, aleluia, glória a Deus, amém, Deus realizou, Deus cumpriu, fomos abençoados, e o estrago que nós fizemos antecipadamente, por causa do nosso descontrole emocional. E é isso que eu quero, nessa noite, dizer que nós precisamos ser mais vigilantes, confiantes naquilo que Deus promete. Eu nunca vi ninguém, nunca ouvi, nesses meus 30 anos de ministério, nunca ouvi alguém dizer que Deus falhou, ou Deus não chegou, ou Deus não agiu na hora que você mais precisava. Nunca ouvi ninguém dizer que Deus falhou. Deus, ele chega na hora que você precisa. Ele não chega atrasado. Agora, somos nós que, na ansiedade do dia de amanhã, estragamos tudo hoje, ou bem antes. E é isso que tem trazido tanto mal-estar no casamento, tem feito tantos casais brigarem, alguns ao ponto de desejar separarem, outros achar que nunca vão conquistar na vida, outros que desistem antes de lutarem, ou alguns que acham porque perdeu uma batalha, perdeu a guerra, ou alguns porque acham que não deu certo naquele mês ou naquele dia, ele acha que não terá mais oportunidade na vida. E eu quero te dizer que isso quer dizer que eu sou inseguro ou insegura, que a minha fé não é o suficiente para eu crer que Deus vai fazer isso daí. Então, o que vai acontecer? Eu mesmo vou gerar para mim consequências terríveis. Eu vou gerar dores, eu vou gerar tristeza, eu vou gerar frustrações, eu vou gerar na vida das pessoas próximas também essa mesma coisa, esse mesmo desespero. Por quê? Porque quer queira, quer não, nós influenciamos vidas e as pessoas que estão à nossa volta sofrem conosco.
também geramos um mal-estar, porque às vezes quando ficamos doentes, nós achamos que todas as doenças que porventura surgem na nossa vida já é para a morte. E aí a gente já começa a achar que tem câncer, que a gente já tem uma doença incurável, que vai morrer, que já é Covid, e vira aquele desespero, vira aquela agonia. E como se as outras pessoas tivessem responsabilidade pelo nosso mal-estar interior. As pessoas fossem as causadoras dos meus problemas, quando na verdade eu sou aquele que estou produzindo na minha vida esse mal-estar. É por isso que quando você olha para o contexto no geral, muitas pessoas hoje vivem amarguradas, desistentes, frustradas, oprimidas, sobrecarregadas, pessoas totalmente infelizes. E quando você vai conversar com ela, você vê que esse é um mal, ou esses males foram gerados dentro de si. E quando você fala que há uma cura, quando você fala que há uma tangente de Deus, que Deus vai dar estratégia de escape ou de providência, as pessoas estão tão impregnadas do negativismo, estão tão impregnadas do pessimismo, que mesmo você falando da palavra de Deus, da verdade, elas não acreditam. Porque se tem uma coisa que impregna na mente de uma pessoa e domina uma pessoa, é a mentira que ela mesma gera na sua vida. Então você conversa com algumas pessoas, elas são tão pessimistas e elas falam tanto que a sua vida não presta, não serve e se vitimizam tanto que elas mesmas morrem de si próprias, elas se sucumbem nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Como eu costumo dizer, criam as suas próprias cavernas, os seus próprios casulos, se enfiam lá dentro e praticamente vão morrer ali. Esses dias eu falava para uma pessoa uma coisa muito séria. Eu falei, você vai para o túmulo, né? Isso não quer dizer que você não vai ser salva, não quer dizer que você não tem Jesus, mas você vai para o túmulo sem viver o melhor da vida, sem experimentar a alegria da vida, sem experimentar o prazer, a satisfação de viver. Nunca experimentou o melhor de Deus, aquilo que a própria Escritura diz que Jesus nos daria vida e vida em abundância, e tem pessoas que duvidam que exista, né, essa vida de abundância, porque nós confundimos vida de abundância apenas numa questão financeira, em questões de riqueza, mas uma vida de abundância, ela abrange tudo. Como diz lá em João 10,10, na parte B, eu vim para que tenham vida e vida de abundância. E a vida de abundância é uma vida onde você tem prazer de viver. É a alegria de viver, amar a si mesmo, como diz Mateus 22, como mandamento, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você vai ver que muitas pessoas estão sucumbidas nas suas vidas porque elas não entenderam o que é a vida de abundância. Que são aquelas pessoas que se alegram com a singeleza da vida, com a simplicidade da vida, como diz a Bíblia em Provérbios no capítulo 17, que mais vale um prato de hortaliça e com ele o amor, do que um boi gordo e com ele o tédio, o ódio, a amargura. Por que eu digo isso? Costumo repetir muito essas coisas, porque precisamos aprender. Um dia me perguntaram assim, pastor, o senhor costuma repetir ensinamentos ou sermões? Eu costumo sim, não é porque eu não tenho outros, ou porque não existem outros assuntos, é porque algumas coisas nas nossas vidas precisam ser impetradas. E não às vezes, por uma vez, as pessoas terminam impetrando isso na sua mente. Precisa de mais vezes. É o que eu estou falando. É impetrar no coração das pessoas realmente o verdadeiro significado de viver.
o significado de ter uma vida de abundância. Porque a gente precisa ter a alegria de viver. E nós diminuímos até os anos de vida, nós diminuímos o tempo de vida da nossa esposa, do nosso marido, do nosso familiar, às vezes, porque nós colocamos sobre eles tanto peso, tanto jugo, acusamos, colocamos sobre eles tantas obrigações que, na verdade, não existem e nem necessitaria, se nós tivéssemos um controle emocional e nós entendêssemos que as coisas de Deus todas acontecem perfeitamente na hora certa, no dia certo. Por isso, o texto vai dizer: basta para cada dia o seu mal. E o mal que porventura teve hoje, ou você teve as suas provas de hoje durante o dia, que daqui a pouco já é amanhã, mas as provas que eu tive, nós tivemos no dia de hoje, você venceu. Você venceu, você está vivo. Com certeza, não faltou o que comer, não faltou o que beber, com certeza, e se você está me vendo é porque você está vivo, então quer dizer que algo de bom aconteceu na sua vida. Você está vivendo, você está resistente, você está confiante, então viva a tua vida. Porque imagine, o dia de hoje nunca mais vai existir. O dia de hoje vai se findar para sempre. E amanhã será um novo dia. Se você viveu um dia mal hoje e você já projeta o amanhã da mesma maneira ou pior do que hoje, que motivação de vida você tem? Que motivação você tem? Então, parece ter prazer de sofrer, mesmo sendo cristão, mesmo sendo um conhecedor da palavra, e como nós muitas vezes falamos, e a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará, e nós às vezes não somos escravos do demônio, não somos escravos de cadeias, não somos escravos de algemas, mas somos escravos dos nossos próprios sentimentos, das nossas preocupações, das nossas ansiedades, que por sinal, eu acho que essa é a pior cadeia da vida de um homem, da vida de uma mulher, enfim, de qualquer pessoa. Porque quantas vezes eu fui pregar no presídio e ver pessoas felizes, alegres, mais livres do que muitos que têm casa boa, têm uma vida nababesca, tem marido, tem esposa, tem filhos, tem emprego, tem um bom lar e vive uma vida mesquinha, pobre, miserável. E a vida mais miserável de um homem, olha o que eu estou falando, não é porque falta dinheiro, é quando falta alegria e motivação de viver, motivação para conquistar, motivação de ter uma esperança, uma confiança que amanhã será um novo dia, que amanhã Deus vai providenciar para ele algo que é melhor, que Deus vai providenciar para ele aquilo que ele precisa. Então, sofrer antecipadamente é sofrer 2 vezes, ou 10 vezes mais, é multiplicar sobre a própria vida um sofrimento desnecessário, é trazer sobre si um sofrimento que não precisa, queridos. Então, você olha para as Escrituras e você vê que a Bíblia é perfeitíssima nos seus ensinamentos, né? Mas somos nós que geramos os nossos problemas, a maioria dos problemas. Sabe por quê, queridos? Olha onde eu vou entrar com vocês. Porque às vezes, quando eu falo isso, é um impacto. Um dia já me falaram assim: pastor, se eu falo isso daí, uma hora eu preciso entender. Porque muitas vezes as provas das nossas vidas não é o diabo que faz isso. E nem sempre os maus momentos da vida é demoníaco ou é ação de Satanás. Se é demoníaco, óbvio que é ação de Satanás. Muitas vezes o problema da nossa vida somos nós mesmos que geramos. A Bíblia fala assim: se os teus olhos forem bons, tudo te vai bem. Mas se os teus olhos for mal,
tudo em ti vai ser trevas, ou seja, tudo vai ser ruim. E quando eu gero isso na minha vida, querido, vou falar isso com muito amor e carinho, mas não tem igreja, não tem ministério, não tem religião, não tem Deus, não tem ninguém que preste para a nossa vida, porque o problema não está do externo para dentro, mas de dentro para fora. É a minha insatisfação, porque essa ansiedade vai gerar essa insatisfação. Eu vou me tornar insatisfeito com todo mundo. E eu vou gerar um problema tão grave que quem quer me ajudar, a gente vai rejeitar. E aqueles que não querem nos ajudar, a gente odeia. E nós temos visto isso com muita frequência e principalmente no meio dos cristãos. Muitas vezes eu fico ouvindo pessoas assim dizer: mas foi o diabo que fez isso, foi o diabo que fez isso. Deixa eu te perguntar. Só pensa comigo, se o diabo está conseguindo fazer tudo isto, aonde está Deus na sua vida? Aonde está a palavra na sua vida? Aonde está o Espírito Santo que habita em nossas vidas? Então alguma coisa está errada. Então o problema não está no ambiente, o problema está em nós. O problema está em nós. E se eu não resolver esses meus emocionais, e se eu não tiver um controle emocional, querido, lugar nenhum vai dar certo. Casamento nenhum vai dar certo. Filhos, maridos, enfim, ninguém vai servir para nós. Olha, eu conheço pessoas que elas são tão insatisfeitas em si próprio que elas tornam-se pessoas críticas, infames, invejosas, maldosas, orgulhosas. Pessoas assim intragáveis, dominadoras, verdadeiras Jezabéis da vida. Aquelas que gostam de governar, mas para querer satisfazer uma insatisfação que nada vai lhe completar. Já viu aquele tipo de pessoa que nada na vida lhe contenta, que nada na vida lhe completa? São esses tipos de pessoas que Deus precisa curar. E a maioria das pessoas que vivem isto, elas não aceitam dizer que são curadas, elas não, ser doentes, elas não aceitam que estão doentes e nem aceitam ser curadas. Se acham autossuficientes. Então gera na sua vida o próprio sofrimento. E você vê quando uma pessoa é doente nesta área, é quando ela não admite que tem problema. Então, eu vou abrir um aspas e dizer uma coisa para você. Esse nível de pessoa, essa pessoa quando chega a esse nível, que ela acha que é autossuficiente, que não tem problema e que não precisa de ajuda, então, meu querido, essas são as mais doentes que você pode imaginar. São essas pessoas que têm gerado isso. É isso que nós estamos vendo nos últimos dias. Sofrem, carregam fardos, carregam jugos terríveis sobre suas vidas e conheça a verdade. Jesus disse assim: vinde a mim, todos estás cansados e oprimidos, sobrecarregados, né? E eu vos aliviarei. Mas nem muitas pessoas procuram Deus, nem muitas pessoas procuram ajuda, né? Então veja a que nível de doença uma pessoa chega a viver, porque elas não confiam ou porque elas querem sofrer o amanhã como se fosse hoje. Olha só, é necessário que uma pessoa entenda e traga para o seu coração paz, sossego, ainda que ela tenha todas as fortunas do mundo, ainda que ela tenha tudo na sua vida, mas se ela for uma pessoa inquieta, ansiosa, ela nunca vai encontrar a felicidade, ela nunca vai encontrar a paz para o seu coração. Então, tudo que eu estou falando para você, há um grande respaldo que a gente tem. Então você imagine uma pessoa desta. Aí ela vai gerar também o quê?
depressão, ansiedade, estresse, doenças cardíacas, doenças psicossomáticas. E aí vai parar onde? Na mão do psicanalista, na mão do psiquiatra, na mão do psicólogo, que graças a Deus por eles. Graças a Deus. E eu quero até orientar você que está me vendo esta noite, que se você tem um nível de ansiedade, descontrole emocional muito grande, procure um profissional, ele vai te ajudar nesta área. Mas muitas pessoas terminam se tornando escravas de remédios, porque elas não conseguem se controlar. Então são pessoas doentes, são pessoas que mesmo Jesus chamando para que as cure, elas não aceitam. São pessoas que se fecham no seu mundo, fecha o seu coração, fecha a sua imaginação. E mesmo que Deus, olha só, muitas pessoas dessas, mesmo Deus sendo o grande Senhor, elas não conseguem abrir o seu coração para serem curadas. E aí, querido, você pode passar por 10 cura interior, fazer 10 face a face, libertação, o diabo a 4. Você pode fazer o que você quiser. Mas se você não abrir o coração, se você não tiver a compreensão de aceitar Jesus curar a sua vida, para que haja uma transformação total, nunca na sua vida vai haver cura ou mudança. Então, para que está sofrendo com amanhã? Para que tanta ansiedade? Então, estamos negando a graça, estamos negando o poder de Deus, estamos negando a fé, estamos colocando em xeque-mate tudo aquilo que ouvimos. E é engraçado que essas pessoas também perdem a esperança. Olha, chega a um nível dessas pessoas perderem a esperança, desejar a própria morte, tentar tirar sua própria vida. Oi, Hildo, tudo bem, querido? Um grande abraço. Guilherme, que bom que você está aqui. Um abraço, querido, muito bom ter você aqui. Então, você observa que pessoas, quando chegam a esse nível, elas perdem até o desejo de viver, perdem a alegria de viver, desejam a morte. Quantas vezes você já não ouviu algumas pessoas destas dizerem: não sei por que eu nasci para sofrer, olha, eu não valho a pena. Que isso? É como se estivesse dizendo para Jesus: ó, Senhor, tudo que o Senhor fez por mim até agora não valeu nada e não vale para nada. É negar Cristo outra vez. Porque negar a Cristo não é só abandonar a igreja, abandonar o ministério, é abandonar a fé, a esperança dentro do coração. E é isso que nós estamos vendo. Pessoas cristãs. E aí, veja só, eu vou até extremar um pouco aqui, permita-me, por favor, extremar a situação, mas são pessoas que um dia já tiveram experiência com Jesus. Um dia já adoraram, cantaram, pregaram, ficaram lá de mãos erguidas no culto, orando em línguas o tempo todo, mas não foram preparados para ter resistência, não foram edificados totalmente. Basta uma prova, basta uma situação para abandonar até toda esperança. Eu pregava recentemente para casais, e eu pregava em Mateus 7,24, que diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram as tempestades, os ventos e as torrentes de água e bateram naquela casa, e ela não caiu, porque sua casa estava edificada sobre a rocha. Mas tem um imprudente, que é o contrário, é o que edificou a sua casa sobre a areia. Então, muitos cristãos, queridos, eles até construíram uma casa, mas construíram sobre areia. Tem muitas pessoas que são assim. Elas
tá tudo bem, então é aleluia, é glória a Deus e arriba lá para cima chupa bala house, né? Por todo jeito. Agora, quando vem as provas, as batalhas, pronto, desmorona. É como se o que Cristo fez, você sabe o que me deixa assim, realmente preocupado? E muitas vezes eu fico olhando, analisando certos comportamentos, é que parece que tudo aquilo que Jesus fez há anos na sua vida, de nada valeu, joga fora tudo de hoje para amanhã. Eu quero te dizer que as pessoas mais fortes, querido, até para responder aqui na plataforma, na outra aqui, para Mara, veja só, as pessoas mais fortes, mais resistentes, são as que sobreviveram aos vendavais, às tempestades, às torrentes de água. Eu posso falar com muito respeito e testemunho como uma mulher como essa Mara que está aqui me vendo, né, Mara? Você é uma mulher de fibra, uma mulher resistente, né? Uma mulher que passou por provas, a esposa de um hiper mega amigo meu de muitos anos, desde a minha infância, perdeu seu lindo esposo, mas continua firme, não perdeu a fé. Quantas pessoas que perderam entes queridos, quantas pessoas que faliram na vida, quantas pessoas tiveram tantas dificuldades na vida e nunca abandonaram a sua fé, continuaram firmes. Isso quer dizer, você edificou na rocha. Isso é confiança, isso é esperança. Aí você vê outros que tão facilmente abandonam igreja, abandonam ministério, esfriam na fé, criam problemas e carregam problemas sobre as suas costas, vivem definhados em seus próprios sentimentos. Se tem uma das coisas que mata mais do que bala, mais do que tudo, são corações feridos, contaminados. Tem um texto que eu gosto muito de Hebreus, eu vou até olhar para ele aqui, se eu não me engano é 12:14 ou 14:12, eu só vou conferir aqui, deixa eu ver se é o 12:14, é o 15. É o 15, olha o que diz o Hebreus capítulo 12, versículo 15. Diz assim, ó, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Porque, na verdade, querido, uma pessoa maldosa, com o coração cheio de raiva, cheio de ressentimentos, pessoas amarguradas, elas morrem, se suicidam, ainda matam os que estão à sua volta. Duro, mas é a verdade. Me perdoe a minha sinceridade. E quem acompanha esse tipo de pessoas amarguradas, ressentidas, murmurentas, reclamentas da vida, torna-se igual. Domingo eu pregava, eu falava uma coisa, fica perto de alguém que é motivado, alegre, feliz, que crê em Deus, que é inabalável na sua fé, que já tem experiência na vida de todos os tipos de intempéries e todas venceu. E ela, quando você chega perto dela, oi Maria, tudo bem Maria? Paz. E ela fala de poder, de unção, ela fala de mover, ela fala que Deus é fiel, que Deus vai te levantar de novo, que Deus é perfeito, Deus é abençoador. Você pode chegar perto dela arrasado, você sai dali vibrante, confiante, determinado, você sai de lá assim, meu Deus, era tudo isso que eu queria ouvir, é isso que eu preciso. Você sai alegre, sai cheio. Mas quando você está perto e chega perto de alguém murmurento, que só sabe criticar, seja a área que for. Tem pessoas que você chega perto deles, só sabe criticar governo, igreja, pastor, líder, comida, roupa.
E se está chovendo é porque agora vai acabar com tudo em água. Se está sol é porque vai acabar tudo em seca. Se está frio vai congelar tudo. Se não está frio é porque esse clima não serve. Pessoas totalmente infelizes. São pessoas com o coração cheio de amargura, que morrem e ainda matam os outros. Um dia me perguntaram, pastor, e como agir? Querido, pessoas assim, você não deve nem ter muita amizade. Eu vou explicar melhor, tá? Para não ficar malquisto. É assim, tem pessoas que quando elas estão passando por lutas ou dificuldades, você chega perto com palavra de motivação, idem quando você chega mal e ela traz palavras de edificação, te motiva. Então essas daí são pessoas que a gente deve ficar perto, que a gente deve caminhar junto, né? Oi, meu jovem Felipe, que bom que você está conosco. E é bom estar perto dessas pessoas. Mas quando a pessoa é esse nível de murmuração, de reclamação, pessimista, tudo que você vai falar com ela só derruba você e ela te leva sempre para o lado negativo, meu irmão, não é que você vai abandonar, mas são pessoas que você só vai falar boa noite ou graça e paz, a paz do Senhor, e você não tem como ter um convívio, não tem como ter um relacionamento. Não é rejeitar as pessoas. Eu estou falando de conversar, de gastar tempo, né? Tem pessoas que você senta para conversar com ela, meu Deus, quando você olha, já se foram horas e horas e horas e você não sai de perto. Você quer cada vez ficar perto dessas pessoas. Como é gostoso, né? Esses dias eu fui num certo lugar e encontrei uma pessoa. E ali, aguardando para ser atendido, nós começamos um diálogo, uma conversa. Aquela pessoa, ela começou a falar, oi Fernando, tudo jóia? A gente começou a falar de coisas tão boas que eu nem sei quantas horas eu fiquei. Quando me chamaram, né, chegou a minha vez e me chamaram, eu quase que eu não fui, porque estava tão bom o assunto, era tão interessante conversar com aquela pessoa assim, inteligente, amável, só falou de coisas edificantes, falou das coisas boas da vida, né? É gostoso. Tem relacionamento com pessoas saudáveis. Os doentes você cura. Qual é o relacionamento com gente doente? Já chega com remédio, já chega com palavra, já chega com solução. Quando as pessoas vêm conversar comigo e elas começam com muita reclamação, eu já pergunto para ela, como é a sua vida? O que você tem experimentado da vida? Você já parou para olhar que à sua volta tem coisas boas também? Esses dias eu fiz um desafio para uma pessoa e eu vou lançar o desafio. Se você quiser, eu já lancei uma outra vez, eu vou lançar de novo. O desafio é o seguinte. Você pega 2 folhas de sulfite em branco, coloca na sua frente. Em uma delas, você vai escrever todas as coisas ruins que você pode ver, imaginar ou acontece na sua vida. Escreve tudo. Vai listando. Vai numerando lá 1, 2, 3, 4 e vai escrevendo as coisas ruins, as pessoas ruins, os problemas ruins. Numera. E coloca numa folha. Pega outra folha agora e começa a escrever as coisas boas. Do que Deus faz, o que Deus tem feito, do suprimento, do pão de cada dia, o trabalho que você tem, a saúde que não perdeu, os filhos, o marido ou a esposa, o dia de hoje que você ainda teve mais um dia de vida, as misericórdias de Deus se renovaram pela manhã. Você começa a colocar assim as coisas lindas da vida, uma visão linda, né? Algo que você contemplou que é bonito, né? Você pôde contemplar, vislumbrar uma paisagem, ouvir uma linda música ou uma palavra.
algo bom. Tenho certeza absoluta que o que você vai escrever de coisas boas que existem à sua volta superam as coisas ruins. Simples, não é? Simples, mas isso mostra o nível de vida que você está vivendo. Isso mostra o nível de ansiedade, o nível de comportamento que eu ou você estamos tendo diante da vida. Porque a vida só é mais ruim para quem é fraco, medroso. Eu ia usar outra palavra, falar covarde, mas eu achei meio forte. Mas a vida é para valentes. Homem determinado, mulheres determinadas que tem alvo, tem objetivo. Até porque quem é ansioso demais mata seus próprios sonhos. Segura aí, mais uns minutinhos. São 23 horas, 23 minutos. Daqui a pouco eu estou encerrando. Mas segura isso daí. Segura aí. Que pessoas ansiosas demais e amargas matam os seus próprios sonhos. São pessoas que não sonham. São pessoas que não têm alvo, não têm objetivo, não têm alegria. Você fala para eles, vamos fazer tal coisa. Olha só o que eu vou falar, como que é sério. A minha conversa é conversa franca, tá, gente? Todo o meu canal, todos os meus canais, eu falo sobre conversa franca. Eu falo assim, abertamente, sem medo de ser feliz. Mas, olha, essas pessoas pessimistas são matadoras de sonhos deles e dos outros. Hoje mesmo eu falava para minha filha, em uma conversa que nós estávamos tendo aqui em casa, eu falei para ela, minha filha, tem sonhos que você não conta para ninguém. É só entre você e Deus e, quiçá, para os seus pais. Porque eu sou torcedor assíduo, desejoso e oro para que Deus realize seus sonhos. Mas ela estava falando de umas coisas, eu falei, não conta teu sonho, minha filha. José, um dia, foi contar os sonhos que ele teve. Os irmãos já quiseram matá-lo. Já venderam ele, já jogaram num poço, já queriam matá-lo de todo jeito. Pessoas más, pessoas mal resolvidas na vida, pessoas ansiosas, angustiadas, pessoas cheias de raiz de amargura, como está dizendo aqui em Hebreus 12:15. Essas pessoas, além de matar os seus sonhos, ainda matam os sonhos dos outros. Não adianta você contar que você vai querer... se você falar para ele assim, eu vou construir uma casa. Nossa, mas é muito caro, é muito difícil. Você não pode, é muito difícil. Nossa, eu vou comprar um carro. Para que comprar carro? Você não precisa de carro, carro da despesa, carro da... Olha, se você está conseguindo comprar um carro, é porque você está bem. Se você vai querer comprar uma casa, é porque é um sonho, é porque Deus está dando. E se Deus te der o carro, Ele vai dar condições de abastecer. Se Ele te dá a casa, Ele vai dar condições de você conseguir o restante. Mas as pessoas pessimistas morrem, ainda matam os sonhos dos outros. Então, queridos, tem coisa que a gente não fala, tem coisas que a gente guarda, tem coisas que a gente só fala para Deus ou só fala para as pessoas que nós mais amamos. Consegue entender isso daí? Recebe no teu coração, querido. Talvez você fale assim, eu queria fazer isso, não deu certo, queria fazer aquilo, não deu certo. Talvez não deu certo porque você foi compartilhar com quem não deveria. E é aquele tipo de pessoas que quando você fala assim, vou fazer uma faculdade. Para quê? Essa faculdade não dá dinheiro. Isso daí para quê? Fulano é isso, fulano é aquilo. Eu tenho um filho, ele tem 29 anos. Ele é o mais novo. E o meu filho, ele é formado ele tem um laboratório de prótese dentária, ele já era formado, e de repente ele falou, pai, eu vou prestar vestibular, e eu vou prestar vestibular para odontologia. E ele tinha escolhido uma outra área, mas não falou para mim qual era a outra área nessa nossa correria. Eu só falei, beleza, filho, tá certo, bora para cima. E de repente ele ligou para mim, eu estava num lugar, e ele ligou, falou, pai, corre aqui, eu passei no vestibular, pai, nós precisamos agir, nós temos que ir ainda hoje para
para Presidente Prudente, nós precisamos fazer inscrição, aquela correria, aquele negócio. Eu tive que deixar o lugar onde eu estava e vim, porque meu filho estava em primeiro lugar, evidentemente, e aí lá vem eu. Quando eu cheguei em casa com a minha esposa, naquela alegria, eu falei, e aí, filho, conseguiu passar em odontologia? Ele falou, não, pai, passei para música. Aí, para mim, isso foi lindo, porque era o sonho dele. Ele toca desde os 6 anos de idade, e desde os 6 anos o sonho dele era fazer uma faculdade de música, era fazer um conservatório também. Então, quando ele já era formado em seu próprio laboratório e passou para a música, eu fui o maior incentivador, mas quando ele contou para alguns amigos, as pessoas, que é isso? Música não dá dinheiro, música não sei o quê. Mas não é uma questão de dinheiro, é uma questão de prazer, de realização de sonhos, de projetos. Então, querido, tem muitas coisas que você tem que saber com quem compartilha, com quem vive. Eu completei esse ano 60 anos e eu estou muito feliz porque eu consegui concluir com 60 anos de idade mais uma pós-graduação. Olha, eu daqui, agora eu estou de férias escolar, mas eu já terminei meu curso, quer dizer, em agosto, setembro, estou recebendo mais um diploma, 60 anos de idade. E eu estava até conversando com a minha esposa que se der na telha, eu vou fazer doutorado agora, na área em que eu me formei. Então, você imagina, eu estou com 60 anos, talvez você diga assim, nossa, mas você não queria parar? Eu tive um aluno na faculdade, eu dei aula quase 10 anos na faculdade, e eu tinha um aluno que ele se formou com 80 anos de idade. Imagina isso! Imagina, quando eu ouvi na classe, entrando no primeiro ano, eu fiquei admirado, aquele senhor de 70 e tantos anos, fazendo uma faculdade, terminou com 80 anos, e eu tive o privilégio de ser o paraninfo dele. Meu Deus, que alegria, que honra! Isso chama-se pessoas otimistas. Elas sonham e motivam os sonhos dos outros. Oi, pastor Gelson, que bom que você está aqui, meu lindo, meu amado. E você, quando encontra pessoas assim, motivadoras, como é lindo, você se sente feliz, você se sente ativado para avançar, para conquistar, para ir atrás. Então eu costumo dizer assim, nunca perca o teu alvo, o teu objetivo, os teus sonhos. Nunca é tarde para realizar os seus sonhos. Então, querido, viva a tua vida, não perca a oportunidade. Sabe por quê? Ansiosos, pessoas amarguradas, perdem oportunidades. E nós não fomos feitos para perdermos oportunidades. Porque aquilo que nos vem à mão, devemos agarrar com força e trabalhar, ser incentivado para construir, para fazer. Porque se vê as nossas mãos, evidentemente, logo estou falando dos que creem em Deus, daqueles que vivem em Deus e na sua palavra, se vê as suas mãos, obviamente é porque Deus quer realizar na sua vida. Então, queridos, esta é minha palavra para vocês hoje. Não sofra hoje pelo que vai ter amanhã, mas faça do amanhã o alvo e o sonho dos seus objetivos. Acredite, sonhe, sempre há tempo de uma nova história, sempre há tempo de você fazer algo novo na sua vida. Então, querida, querido, deixa eu te falar uma coisa. Calma, confie, deixe a ansiedade do lado, as preocupações do lado e olhe para o que Deus pode fazer na sua vida. Evidentemente é no caminho de Deus, evidentemente é no temor de Deus, evidentemente aqueles que fazem isso na vida, confiando em Deus, então são esses que vão conquistar. Oi, Vanessa.
Que bom, fico feliz que as minhas palavras te alegram, Vanessa. Com certeza você vai chegar muito longe. Você é jovem, tem um grande futuro pela frente. Crie objetivos, crie planos. Vai viver em busca dos seus planos, seus objetivos. Eu costumo dizer que você é o que você sonha. Isso não é palavra de motivação. Eu provo na Bíblia. A Bíblia fala no Salmo 37, versículo 4, diz assim: alegra-te no Senhor teu Deus e Ele realizará os sonhos do teu coração. Eu sempre falo que Deus está interessado nos nossos sonhos. Deus ama realizar os nossos sonhos. Deus quer ver nós cada vez mais alegres e felizes, mas também temos que fazer a nossa parte. E é no crer, é no viver, é no motivar e de colocar em prática tudo isso que nós temos tido como palavra de referência. Isso aqui não é uma profecia, é a própria Bíblia que nos garante, né? Isso aqui eu não estou dizendo assim, Deus mandou te dizer, mandou porque é a Bíblia. E a Bíblia é a palavra dele. E se Deus falou, pode acreditar. A Bíblia fala, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Então, querido, coloque em prática. E com certeza, Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar os teus sonhos, porque se os teus sonhos forem como os sonhos de Deus, tenha certeza que pode vir todas as intempéries do mundo, Deus vai ter o prazer, por segundo a sua palavra, para realizar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, um grande beijo. Que Deus os abençoe e vos guarde. E que Deus derrame sobre cada um de vocês a sua graça, a sua misericórdia. E acreditem. Acreditem em Deus e acredite em vocês. Eu quero falar disso na próxima live. Acreditar em você. Se Deus acredita em você, quem pode duvidar? Então, se Deus acredita em você e você acredita que é capaz, então vai, lute. Oi, Brunão, meu lindo. Gente boa demais, lá de Campo Grande. Não, ele estava no sul, Moarama, eu não lembro muito bem. Mas, ô Bruno, te amo demais, você e sua família. Saudade, viu, Bruno? Bruno Furlaneto, tá? Então, querido, Deus acredita em você. E se Deus acredita, eu estou contigo também. Eu acredito em você. Eu acredito nos seus sonhos. Eu acredito nos seus projetos. Amém? Deus abençoe, querido. Um grande beijo e até a próxima.